Na aula de hoje, a gente vai trabalhar, a gente vai aprender vocabulário relacionado a bebidas. Não necessariamente bebidas alcoólicas, tá? Bebidas alcoólicas e não alcoólicas, mas a gente vai fazer uma coisa diferente. Nós vamos ter grandes conceitos, por exemplo, suco, água, chá, café, e vamos ver variações, ou seja, como é que eu falo suco de não sei o quê, café de tal forma, etc. Então hoje vai ser uma aula bem especial, bem interessante, diferente sobre bebidas. A gente tem a palavra bebida em alemão, né? Que a gente vai falar então Getränk. Getränk. Getränk é a bebida, das Getränk. Sem o E no final, tá? Quando eu coloco o E, eu tenho bebidas, die Getränke. Então, a bebida, das Getränk, as bebidas, die Getränke. E o plural, então, é Getränke, bebidas. Além disso, a gente tem o verbo trinken, que é beber. Trinken, que é beber, tá? Então, trinken significa beber, é o verbo beber. Getränke são as bebidas. E quais bebidas eu trouxe pra gente ver hoje? A primeira delas é a clássica Saft. Saft, em alemão, repete comigo, Saft. Significa suco. Saft. E é uma palavra masculina, der Saft, o suco, der Saft. E o plural de der Saft é die Säfte, os sucos, os sucos. Então, der Saft, die Säfte. E como é que a gente fala sobre os sucos? Normalmente, a gente coloca a fruta, né, da qual o suco é feito, antes da palavra Saft, para fazer as suas variações. Por exemplo, é muito comum na Alemanha, muito mais do que no Brasil, né? No Brasil a gente não tem muito, mas na Alemanha é muito comum o suco de maçã. Então, o suco de maçã, eu vou dizer der Apfelsaft, o maçã suco. É porque em alemão as palavras compostas são feitas da seguinte forma. Primeiro eu leio a última, que nesse caso aqui é Saft, e depois eu leio a penúltima, que dá uma característica para esse Saft. Então, Saft é suco e a característica dele é Apfel, que é maçã, ou seja, um suco de maçã. E essa variação eu posso fazer, por exemplo, com suco de laranja, der Orangensaft. O suco de laranja, der Orangensaft. Ou o suco de maracujá, né, que não é muito comum na Alemanha, não é, tá, gente? Acho que eu nunca tomei um suco de maracujá na Alemanha, mas é muito comum no Brasil, der Maracuja-Saft, tá? A gente não fala maracujá, né? Esse J tem som de I, então Maracuja-Saft, tá? Que é o suco de maracujá. A segunda bebida é das Wasser, que significa a água. E o plural de água é as águas, né? Seria de Wasser. Não é muito usado no plural, tá? Né? Como vocês podem imaginar, a gente também não usa muito no plural as águas, mas é assim, das Wasser, a água, de Wasser, as águas. É a mesma palavra, inclusive, né? Você tá vendo aí que não tem variação aí em Wasser. É o artigo que muda das para de, para transformar em singular ou plural. Quais são as questões mais importantes com água, né? Quando a gente vai pedir água, com certeza se é água com gás ou sem gás, tá? A forma mais padrão de dizer isso, mas existem outras, tá? Mas a forma mais padrão é dizer Wasser, água, e aí você pode usar mit ou ohne. Mit significa com, e ohne significa sem. Wasser mit, água com, Wasser ohne significa sem. Então, água com ou sem, Kohlensäure. Kohlensäure. Kohlensäure significa gás. Então, uma coisa que você precisa saber é que é muito comum na Alemanha beber água com gás. Muitas vezes você pede uma água num lugar e a água é com gás, né? O normal é água com gás, mais normal do que a água sem gás, quando a gente bebe uma água assim que a gente compra de garrafa. Então, muita atenção nisso. E para informar também ao garçom, se você quer uma água com ou sem gás, Wasser mit ou Wasser ohne Kohlensäure. Outra coisa também que é bem comum em relação à água, né, é se é uma água mineral. Nesse caso, a gente põe um mineral, que é a característica dessa água, antes da palavra água, como a gente viu ali no suco. Fica das Mineralwasser, né, a água mineral. Bom, e o que mais que tem? Tem também o chá, né? O famoso chá, que é uma coisa também que na Alemanha se bebe muito. Eu aprendi a beber muito mais chá na Alemanha em relação ao que eu bebia no Brasil. Chá. E chá se diz der Tee. Atenção que tem dois S, mas não é para falar tea igual em inglês, não. É T. É um E longo e fechado. Der Tee.
E o plural são die Tees, os chás. Então, der Tee, o chá, die Tees, os chás, tá? E como é que a gente pode falar sobre os chás? Bom, uma das coisas, quando a gente vai falando da cor do chá, né? Ou seja, se ele é um chá preto, se ele é um chá verde, né? Tem inclusive chá branco também. Eu vou colocar essa cor antes da palavra chá separado. Então, por exemplo, schwarzer Tee é o chá preto. Schwarzer Tee, chá preto. Schwarzer Tee. Repete comigo. Schwarzer Tee. Schwarzer. Schwarzer Tee. Schwarzer Tee. Se for um chá verde, vai ser grüner Tee. Grüner Tee. O umlaut, né, eu faço fazendo boca de U, fazendo uma boquinha de U e falando I. Grü, grü. E o ER no final tem som de A. Grüner Tee. Grüner Tee. Chá verde. E chá branco, weißer Tee. Weißer Tee. Então, de novo, schwarzer Tee. Espero que você esteja repetindo, hein? Vamos lá. Schwarzer Tee. Grüner Tee. Weißer Tee. Agora, como no suco, tá, gente? Se você estiver falando, assim, exatamente do ingrediente, né? Se vai ser um chá de frutas, por exemplo, né? Uma coisa que é bem comum e na Alemanha é ter um chá de hortelã, né? De menta também, a gente chama de hortelã ou menta. Aquele hortelã-pimenta ou menta também você pode colocar ali. Outra coisa que é muito comum é chá de ervas, né? Nesse sentido, ou seja, aquele ingrediente que a gente vai ter no chá. Nesse caso, tá, gente? A gente vai usar juntinho da palavra, como a gente aprendeu no caso ali do suco, né? Então eu posso dizer, por exemplo, se eu quiser dizer chá de menta ou chá de hortelã, Pfefferminz Tee, tudo junto, né? Então, Tee é a palavra final e eu coloco a palavra menta antes. Pfefferminz. Pfefferminz. O Z tem som de TS, viu, gente? Por isso que fica Minz. Minz. Pfefferminz Tee. Certo? Pfefferminz Tee. Além disso, né, a gente vai ter o quê? Kräuter Tee. Kräuter Tee. Kräuter são as ervas, né? Então, Kräuter Tee é um chá de ervas. Ou um chá de frutas, como por exemplo, como sei lá, frutas vermelhas, né? Esse é um chá de frutas. E aí a gente vai ter Früchte-Tee. Bacana, né? Muito bem. E café? Bom, café eu digo der Kaffee ou der Kaffee, depende da região, tá, gente? Pode ter força no K, der Kaffee, ou pode ter força no F, der Kaffee. Ambas estão corretas essas pronúncias, der Kaffee ou der Kaffee. E o plural é die Kaffees ou die Cafés, com S no final. No café, a gente vai ter também algumas variações. A gente pode falar, por exemplo, café preto, como a gente fala no Brasil, ou café sem cafeína, né? Nesse caso, a gente vai usar com uma palavrinha antes. Então, por exemplo, café preto eu digo schwarzer Kaffee, schwarzer Kaffee, ou schwarzer Kaffee, né? Então, café preto. Se eu quiser dizer um café sem cafeína, né, eu vou dizer sem cafeína antes. Aqui a gente tem a palavra Koffein, que é cafeína, e frei, que é livre. Frei. Então, koffeinfrei é livre de cafeína. Ein koffeinfreier Kaffee é um café livre de cafeína. É um café sem cafeína. A gente tem também a palavra... a gente tem também a possibilidade de falar café com ou sem leite, café com ou sem açúcar, certo? Nesse caso, a gente vai usar a mesma estrutura que a gente usou com a água. A gente vai usar a preposição mit para falar com, ou a preposição ohne para falar sem. Então, por exemplo, Kaffee mit Milch significa café com leite. Ou Kaffee ohne Milch, café sem leite, né? Então, café com ou sem leite vai ser Kaffee mit ou Kaffee ohne Milch. Ou café com ou sem açúcar, mesma coisa. A única coisa que a gente vai ter que mudar a palavra para açúcar. Açúcar em alemão se diz Zucker, Zucker, Zucker. Então, o Z tem som de TS, né? Tsu. E o ER no final tem som de A. Zucker. Então, Kaffee ohne... De novo, Kaffee mit, né? Primeiro mit. Kaffee mit oder ohne Zucker. Então, café com ou sem açúcar, certo?
Muito bem. O que mais que a gente tem? A gente também tem o vinho, né? Der Wein. Der Wein significa o vinho. Der Wein. Der Wein. E o plural de vinho vai ser die Weine, os vinhos. Então, der Wein, die Weine. O vinho, os vinhos. Der Wein, die Weine. E quais são as opções aqui? A gente vai ter vinho roxo, vinho... Como é que fala isso em português? Vinho tinto e vinho branco. Vinho tinto e vinho branco. O vinho tinto, em alemão, eu vou chamar ele de vinho vermelho, tá? E o vinho branco eu vou chamar de vinho branco mesmo. E eu vou usar a palavrinha vermelho ou branco juntinho com a palavra Wein. Então, der Rotwein, o vinho tinto. Der Rotwein. Der Rotwein. E o vinho branco, der Weißwein. Der Weißwein é o vinho branco. E por último, e não menos importante, vou falar daquela famosa bebida alemã, das Bier. Das Bier, que significa cerveja. Das Bier. E o plural de das Bier, die Biere. As cervejas. Então, das Bier, die Biere. Então, a cerveja, as cervejas. E para cervejas, né, a gente vai ter algumas características. Por exemplo, cerveja clara, cerveja escura ou cerveja sem álcool. E aqui essas características vão estar antes da palavra Bier. Então, eu posso dizer, por exemplo, helles Bier, que significa cerveja clara. Helles Bier, cerveja clara. Posso dizer dunkles Bier, cerveja escura. Dunkles Bier, cerveja escura. Ou Alkohol, atenção para a pronúncia, olha o L lá no céu da boca, alkoholfreies Bier, que é a cerveja livre de álcool. Alkoholfreies Bier, cerveja livre de álcool, ou seja, cerveja sem álcool. Muito bem, minha gente, espero que você tenha gostado da aula de hoje, acho que foi bem completa, né, assim, e a gente teve vários exemplos ali mais detalhados dentro das bebidas, então foi bem interessante, eu adorei. Das ist alles für heute. Tschüss!